Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre vigor de sementes. E para falar sobre vigor de sementes, nós precisamos primeiramente entender o seu conceito. E a conceituação do vigor é algo ainda muito discutido. As primeiras tentativas para conceituar o vigor destacavam a habilidade da semente para germinar sob condições desfavoráveis. E a evolução desse estudo demonstrou que o vigor de sementes traduz um potencial do seu desempenho. Assim, muitos pesquisadores trouxeram a sua própria definição de vigor. Dentre os conceitos aplicados sobre os atributos da qualidade da semente, tem alguns que se destacam. Easley, 1957, disse que o vigor é a ação conjunta de todos os atributos da semente que permitem a obtenção de estandes sob condições favoráveis de campo. Já Scorrell, em 1960, diz que o termo vigor deve ser definido em conexão com a capacidade de germinação. Uma semente ela é considerada mais ou menos vigorosa na dependência da sua habilidade para originar plântulas normais sob certas condições subótimas. Já Deluche e Caldwell, em 1960, também disseram que o vigor é a soma de todos os atributos da semente que favorecem um rápido e uniforme desenvolvimento e estabelecimento dessas plantas a campo. O Woodstock, em 1965, disse que o vigor é um estado de boa saúde e robustez natural das sementes, que permite a germinação rápida e completa sob uma larga faixa de condições de ambiente. Já Grabe, em 1966, diz que um conceito de vigor não pode ser emitido simplesmente em termos de germinação. Uma definição completa deve incluir o comportamento durante o armazenamento e os efeitos sobre a produção, bem mais abrangente esse. E assim por diante, seguem vários conceitos de vigor que se sobrepõem em assuntos, mas que nem sempre são conclusivos. Portanto, a definição do vigor ainda é hoje algo muito contraditório. Entretanto, o vigor ele vem sendo sempre muito exigido pelos produtores rurais na entrega dos lotes de sementes, como um complemento do teste de germinação que nós vimos nas aulas passadas, que é feito sob condições ideais. O que nós temos que entender é que o vigor é a expressão da capacidade dessa semente germinar sobre condições ótimas ou não ótimas, ou seja, sobre uma amplitude de condições de campo. Por isso que o teste de emergência campo, realizado nas propriedades rurais antes da semeadura, ele é muito elucidativo em termos do potencial de desempenho daquele lote na área onde ele será plantado. Um fator importante de se levar em consideração são as diferenças entre vigor e germinação. O potencial de germinação ou a germinação das sementes, ele é calculado sob condições ideais. Ele avalia se a plântula possui estruturas essenciais para o desenvolvimento do embrião, que tem a capacidade de dar origem a uma planta produtiva. Isso só irá se repetir se condições muito próximas àquelas condições onde o teste de germinação foi realizado acontecerem a campo, e nós sabemos que isso normalmente não acontece. Já o vigor é uma característica fisiológica que é definida geneticamente e que governa a capacidade da semente germinar de forma rápida e uniforme. Isso ocorrendo em condições de campo, sob condições ideais e até certo ponto em condições não ideais. Por que nós dissemos até certo ponto? Porque uma semente mesmo vigorosa, ela não tolera temperaturas excessivas acima de 45 graus Celsius no solo e também a falta de água após o início do processo de embebição. Assim, se nós somarmos a capacidade de germinação juntamente com o vigor, nós temos o chamado potencial fisiológico de desenvolvimento dessas sementes. Nesse gráfico, nós podemos observar de forma bem clara as variações entre potencial ou porcentagem de germinação das sementes e emergência de plântulas a campo. Então, aqui nós temos o número de amostras, porque esse trabalho avaliou 94 amostras de sementes de lotes submetidos à fiscalização do comércio de sementes de soja no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. E aqui nós temos
a porcentagem de germinação variando de menos 40%, de 40% a 49%, de 50% a 59%, até acima de 90%. Então, observem aqui, dos 94 lotes avaliados, das 94 amostras, todas estavam com germinação acima de 80%. Então, essas barras mostram o quê? Nós tínhamos dos 94, aproximadamente 30 lotes acima de 90% de germinação e em torno de 65 lotes entre 80% e 89% de germinação. Germinação essa avaliada em laboratório sob condições ideais. Já a emergência das plântulas a campo, a distribuição é bem diferente. Esses 94 lotes que tinham acima de 80% de germinação apresentaram a campo variações de acima de 90% até variações abaixo de 40%. Então, há uma distribuição na sua capacidade de emergir e dar origem a uma plântula normal a campo. Isso é o efeito da interação da qualidade da semente com o ambiente a qual ela está exposta. Essa outra tabela traz um exemplo hipotético da variação da germinação em diferentes condições ambientais. Então, aqui nós temos 2 lotes que apresentam a mesma porcentagem de germinação realizada em laboratório sob condições ideais. Esses mesmos 2 lotes foram semeados em 3 locais distintos. A partir daí, nós podemos observar as variações do vigor na emergência das plântulas a campo. Então, o primeiro lote apresentou germinação de 88 no ambiente A e o segundo de 87. No ambiente B, essa emergência de plântulas já vai apresentar uma outra porcentagem, e no ambiente C, considerando aqui um ambiente menos propício para a germinação, a expressão da emergência de plântulas a campo é bem variável. Portanto, os resultados de germinação em condições ideais, eles não são parâmetro para que nós possamos avaliar o desenvolvimento dessas plântulas a campo. Esse outro exemplo hipotético desenvolvido por mim, ele mostra como o vigor apresenta uma queda muito mais acentuada quando comparado com a germinação. Da mesma forma que nós vimos na tabela anterior, um lote que apresenta 98% de germinação e 80% de vigor, ao longo do armazenamento, a queda do vigor ela é mais acentuada, sendo que após 4 meses de armazenamento, a germinação se mantém ainda em 98%, enquanto o vigor já caiu para 63%, e assim por diante, até culminar na morte da semente. Para que nós possamos avaliar o vigor dessas sementes, nós temos que aplicar alguns testes que simulam condições ambientais desfavoráveis à semente, condições de estresse, e alguns testes de avaliação indiretos que avaliam desde a taxa de deterioração dessa semente até se as suas estruturas moleculares ou de membranas estão adequadas. Qual é o objetivo do teste de vigor? Primeiramente, detectar diferenças significativas em lotes com poder germinativo semelhante àquilo que nós vimos na tabela anterior. E isso se dá através do desempenho da semente após a semeadura e do potencial de armazenamento dessa semente, pois é no armazenamento que a semente pode perder toda a sua qualidade, incluindo a sua capacidade de germinação. Os testes de vigor, eles são classificados em 4 formas. Primeiramente, os testes que avaliam o potencial físico da semente, os testes fisiológicos, os testes bioquímicos e aqueles testes de resistência ao estresse. Os testes físicos, eles avaliam os aspectos morfológicos e ou físicos da semente, a exemplo do tamanho, a massa unitária, a densidade, a cor ou até um teste de raio-x para verificar como as estruturas internas da semente estão, sem fazer a sua destruição. Uma desvantagem desses testes físicos é que na maioria das vezes eles são subjetivos. Eles podem não apresentar relação direta com o vigor. Quanto aos testes fisiológicos, os testes fisiológicos, eles avaliam atividades fisiológicas ligadas ao vigor. Eles são mais expressivos. A exemplo da classificação do vigor de plântulas, a primeira contagem da germinação,
a velocidade de germinação e ou emergência de plântulas a campo, o crescimento de plântulas, a transferência de massa seca ou a precocidade de emissão de raiz primária. Essa foto é uma foto da minha tese de doutorado, onde nós avaliávamos o vigor das sementes de milho doce também através da precocidade da emissão da raiz primária. Os testes bioquímicos. Os testes bioquímicos, eles avaliam atividades bioquímicas ligadas ao vigor dessas sementes. O teste de tetrazóleo é um dos testes mais utilizados no mundo para se avaliar o vigor e a viabilidade das sementes, como nós podemos ver nessa primeira foto. O teste de condutividade elétrica, que se baseia na integridade das membranas, ele avalia a condutividade da solução de embebição das sementes. Também temos o teste de lixiviação de potássio, atividade respiratória, atividade da descarboxilase do ácido glutâmico, avaliação de aldeídos voláteis e também de ácidos graxos livres. E por fim, e não menos importantes, os testes de resistência ao estresse. Dentre os testes de resistência ao estresse, nós temos aqueles que avaliam o desempenho das sementes em condições desfavoráveis, como o teste de envelhecimento acelerado, teste de deterioração controlada, o teste de frio, a germinação a baixa temperatura, imersão em água quente, teste de submersão e teste de imersão das sementes em soluções tóxicas. Qual que é a característica de um bom teste de vigor? Todo bom teste de vigor ele deve ser simples, objetivo, rápido, reproduzível, ou seja, o protocolo pode ser repetido em diferentes laboratórios, obtendo-se assim o mesmo resultado, e um baixo custo. Assim, cumprindo com esses requisitos, o teste de vigor se enquadra como favorável à sua adaptação e utilização num laboratório de rotina para verificação da qualidade e comparação dos lotes que serão comercializados. Bem, nós encerramos aqui a parte 1 da aula sobre vigor de sementes. E na sequência nós temos mais 2 aulas que vão falar sobre os principais testes e a sua forma de aplicação. Até mais, nos vemos na próxima.